E aí, gente, bem-vindos a mais um dos nossos guias visuais. É um prazer ter vocês aqui para mais uma análise. Hoje, a gente vai mergulhar fundo numa ideia simplesmente fascinante, a de que os nossos corpos estão literalmente o tempo todo transmitindo o que passa na nossa cabeça. Pensa nisso por um segundo. A cada momento, nosso corpo envia sinais silenciosos, escancarando exatamente o que está rolando lá dentro da mente. Bom, vamos lá ver como isso funciona na prática. Para começar, eu jogo logo de cara a pergunta: será que dá mesmo para ler a mente de alguém só prestando atenção no jeito que a pessoa respira? Eu sei que de início isso soa como algo saído direto de um filme de ficção científica, né? Ou até um truque de mágica. Mas, como a gente vai ver ao longo dessa nossa explicação, decodificar o estado interno das pessoas é, na verdade, pura ciência biológica. É super observável e estruturado. E para guiar a gente, esse é o nosso mapa de hoje. Primeiro, representações internas do mundo. Depois, os 3 modos sensoriais. Em seguida, indicadores biológicos e sutis. Aí passamos para o movimento dos olhos, a fisiologia do sucesso e, por fim, a congruência entre corpo e mente. Certo. Começando pelo ponto número 1, representações internas do mundo. Olha só que interessante o que a nossa fonte principal diz aqui. O princípio básico é que nós, seres humanos, simplesmente não vivenciamos a realidade de forma direta. Na verdade, cada experiência nossa passa por filtros neurológicos e vira uma representação interna super personalizada. É só dar uma olhada nesse diagrama aí na tela. Ele mostra exatamente esse conceito. As setas indicam como as imagens mentais que a gente cria e o que dizemos para nós mesmos ali no silêncio da mente ditam diretamente os nossos comportamentos físicos reais. E não é só ação óbvia, viu? Tô falando de mudanças bem sutis, como a cor da pele mudando de tom, uma tensão nos músculos ou o ritmo da respiração. O nosso corpo físico é o espelho imediato na hora da nossa mente. Parte 2. Os 3 modos sensoriais. Então, já que a gente cria essas representações internas, o próximo passo lógico é descobrir como a gente constrói isso, né? Basicamente, a gente lida com 3 modos. O visual, que foca nas imagens e na visão, o auditivo, focado nos sons e nas palavras, e o sinestésico, que é toda a parte do tato, das sensações físicas e das emoções. E o pulo do gato aqui é o seguinte: apesar de todo mundo ter e usar elementos desses 3 sistemas, a esmagadora maioria das pessoas depende absurdamente de um único sistema dominante na hora de processar informações e tomar decisões. Ponto 3. Indicadores biológicos e sutis. Agora a gente coloca o chapéu de detetive e chega no coração da nossa análise. Se a mente trabalha nesses 3 modos, como a gente descobre qual deles está ativo em alguém num determinado momento? A resposta é a tese principal que a gente extraiu do material. Indicadores biológicos sutis, como o padrão de respiração, o tom de voz e mudanças na coloração da pele, denunciam a estratégia interna em andamento. Gente, essa ideia é fantástica. Isso significa que mesmo que haja pouco ou nenhuma comunicação verbal explícita, a biologia não esconde o jogo de jeito nenhum. O corpo vai lá e entrega pistas inconfundíveis sobre o estado mental da pessoa. Bora dar uma olhada metódica nessa tabela para ver como essas diferenças gritam fisicamente. Se a pessoa está processando informação de forma visual, ela tende até aquela respiração mais alta, sabe? Bem no peito. A voz fica rápida, até com um tom mais agudo, e o rosto pode até dar uma empalidecida. Agora, num contraste absoluto, quem está no modo sinestésico respira bem devagar e profundo, lá embaixo, na altura do estômago. A fala é mais lenta, a voz é mais grave, e o rosto muitas vezes fica corado. E o modo auditivo? Ele fica ali no meio termo. Uma respiração constante no diafragma, uma voz bem ressonante, e a pessoa costuma ficar com a cabeça levemente inclinada, quase como se estivesse tentando escutar um som lá longe. 4. O movimento dos olhos. E se eu disser para vocês que além da respiração e da voz, tem um indicador biológico ainda mais famoso e super fácil de checar? A gente tem aqui um verdadeiro guia de bolso visual para os movimentos oculares. Presta atenção nos padrões, pensando numa pessoa destra, com organização cerebral típica, tá? Quando a pessoa olha para cima, isso geralmente é acesso visual, seja recordando ou construindo imagens na cabeça. Olhou para os lados na direção das orelhas? Acesso auditivo. Agora, olhar para baixo revela um processo interno bem profundo. Para baixo e para a direita, a pessoa costuma estar acessando emoções e sentimentos, o modo sinestésico. Para baixo e para a esquerda, costuma indicar aquele famoso diálogo interno. É como conseguir ler as engrenagens do cérebro girando em tempo real. Ponto número 5. A fisiologia do sucesso.
Certo, com todo esse conhecimento de que o corpo é um reflexo da mente, agora a gente vai virar o jogo. E isso traz uma energia incrível para a nossa análise. Tem uma citação direta da nossa fonte que consolida uma ideia que é muito libertadora. Mudar a fisiologia, ou seja, a postura, os padrões de respiração, a tensão muscular, a tonalidade, muda instantaneamente as representações internas e o estado. É exatamente isso. Você não precisa passar por um longo processo mental para se sentir diferente. Basta mudar fisicamente o seu corpo. É um ciclo cibernético bidirecional, uma via de mão dupla maravilhosa. Olha só, para trazer um humor super inteligente para isso, a fonte usa essa tirinha clássica aqui na tela. Ela ilustra de forma genial como ficar com os ombros caídos e o olhar fixo para o chão não são só sintomas de tristeza. Na verdade, essas atitudes são ferramentas físicas que estão ativamente fabricando um estado deprimido. A mensagem aqui é um tapa na cara, né? Para você se manter deprimido, você tem que adotar uma postura específica para isso. Se você mudar a postura, a emoção pesada simplesmente não tem como se sustentar. Então, vamos para a prática. A fonte nos dá os passos exatos porque ela chama de fisiologia de recursos. Quem decidir testar isso agora mesmo vai sentir o resultado na hora. Passo 1. Ficar em pé. Passo 2. Jogar os ombros lá para trás. Passo 3. Respirar fundo, mas expandindo bem o peito. E passo 4. Olhar para cima. Fazendo isso, fica praticamente impossível se sentir derrotado. O corpo assume uma posição que bloqueia quimicamente as emoções negativas. Você está convidando a confiança e a energia a invadirem totalmente o seu sistema. E chegamos no ponto 6. Congruência entre corpo e mente. Para amarrar toda a nossa análise, a gente precisa falar desse conceito que é vital. Dá uma olhada nesse contraste na tela. O tal do estado incongruente é tipo uma TV com mau contato, sabe? A imagem fica piscando, a pessoa pode até estar dizendo palavras com confiança, mas a respiração é fraquinha e a postura é toda vacilante. O cérebro recebe sinais totalmente conflitantes e aí a eficácia despenca. Mas do outro lado, a gente tem um estado congruente, que é poder absoluto. A postura, o padrão da respiração, os gestos e as palavras estão todos na mesma sintonia, transmitindo a exata mesma mensagem. Não existe dúvida, é foco total e extrema eficácia. E assim a gente vai fechando esse nosso papo de hoje com uma reflexão que é no mínimo provocativa. A gente entendeu como os detalhes mais sutis entregam à nossa mente e como simplesmente assumir o controle do próprio corpo altera do 0 a 100 o que a gente sente e produz. O poder está literalmente na nossa fisiologia. Então, com todas essas chaves de decodificação em mãos, qual estado de poder e congruência você vai decidir criar para encarar o seu próximo desafio? Fica aí a reflexão. Valeu demais por acompanharem mais essa análise detalhada com a gente e até a próxima.